Carlos Renato Fernandes. Quem é você? Eu sou o Carlos Renato Fernandes. Nascido aqui em Curitiba, eu sou curitibano da Gema. Nasci no dia 28 de julho de 1938. Tenho orgulho de ser curitibano. Me diga uma coisa, então. Duas perguntas em uma. Da onde Tarzan? E o que começou antes? O amor pela fotografia ou o amor pela paisagem, pela natureza? Pois é. Bom, o meu apelido Tarzan surgiu quando eu tinha 7 anos de idade. O primeiro dia de aula no grupo Professor Cleto, nós tivemos uma aula de educação física e eu fui saltar lá, como todos os outros, fazer um teste, e eu fui o que saltei mais e tudo mais. E vivia subindo naquelas árvores que tem lá, que tinha na época no Professor Cleto. Daí me deram o apelido de filho do Tarzan, o boy. Eu tinha o cabelo comprido, cacheado e tal. E daí, mais tarde, eu fui competir pelo grupo escolar e ganhei várias medalhas na época e tal. Então ele disse, ele não é o boy, não, ele é o Tarzan. E ficou, eu tinha 7 anos de idade. O que eu tive que brigar com aquele pessoal depois, porque a turma do 4º ano chegava, você é o Tarzan, é um machão e tal. Pô, eu digo, não, cara, me deram o apelido. Então ficou desde os 7 anos de idade, né? Bom, fotografias da natureza, eu sempre tive um fascínio muito grande pelo mundo natural, né? Eu aprendi isso com meu pai, que meu pai gostava muito de animais e tal, principalmente de aves, né? O apelido dele era João Sabiá, porque ele tinha um conhecimento muito grande, ele estudava muito o comportamento de sabiás e cantos e tudo mais. Então, de vez em quando, eu ia com ele para o mato, eu era bem garoto, e ele ia lá. Ele era uma espécie de um predadorzinho, ele ia caçar sabiá. Naquela época era comum você ter sabiá em gaiola e tal, então, aquela disputa de cantos e tudo mais, e o pai levava uma negaça, que eles chamam, né, que é uma que chama, né, uma sabiá que chama as outras, e ele fazia uns laços de crino de cavalo, então elas ficavam presas ali, daí ele pegava e tal. Mas tratava muito bem elas, mas depois de uma certa época ele soltava. Mas as sabiás não iam longe, elas ficavam por perto, rodando a casa e tudo mais. E depois, de um certo tempo, ele não caçava mais, mas ele só ia lá escutar o canto delas. E daí ele distinguia, aquela lá é uma sabiá una, aquela lá é uma sabiá laranjeira. Aliás, sabiá laranjeira é a ave símbolo do Brasil, né? E em Curitiba tem uma quantidade enorme de sabiás cantando agora, né, na época da primavera, é fantástico. Então, o amor pela fotografia surgiu porque eu toda a vida gostei muito de artes visuais, né? E como eu não tenho o dom para desenho, para pintura, então eu optei pela fotografia. E tudo começou quando eu passava por uma loja aqui em Curitiba, a Ótica Boa Vista, e via o resultado dos concursos de fotografia, era em preto e branco, no Fotoclube do Paraná, exposto lá, e digo, puxa vida, eu preciso comprar uma máquina. Daí eu comprei uma primeira máquina chamada Minolta, né? Era muito boa, as lentes Rocor, e comecei a fotografar. As primeiras vezes que eu fui no Fotoclube, submeter as minhas fotos à apreciação lá, porque não ficou muito boa não, essa luz aí não está legal, então o pessoal pichava muito, né? Era muito seletivo, o pessoal muito complicado lá. Então eu comecei a caprichar cada vez mais e na segunda, terceiro concurso lá eu ganhei. E fui indo, até que surgiu a ideia de divulgar isso tudo, porque eram grandes fotógrafos, né? Puxa, o Kalkbrenner participou também do Fotoclube na época, o Helmut Wagner, então nós tivemos lá grandes mestres, né? Mas a maioria, o tema era a natureza, né? E eu já era fissurado por fotografias da natureza, então continuei a fotografar mais natureza, embora morasse em Curitiba, fazia muitas fotografias de paisagens urbanas e tudo, mas o que me interessava mais era a natureza. E depois de um certo tempo, eu fui na Gazeta do Povo falar com o Dr. Francisco da Cunha Pereira, pedi um espaço para que eu divulgasse, né, os resultados do Fotoclube do Paraná, e ele me deu, disse, será que domingo serve? Eu digo, serve, domingo tá bom. Uma coluna dominical, imagine, né? Então eu fiquei durante 4 anos escrevendo sobre fotografia. Eu fui obrigado a ler, estudar e tudo mais. Não que eu seja um expert em
teoria na fotografia, mas eu fui obrigado a saber, ter mais conhecimento, né? E aí surgiu a ideia também de fazer uma divulgação maior por intermédio de livro, né? Porque o Helmut Wagner foi um dos pioneiros, fez livro sobre a Ilha do Mel, fez livro sobre a Serra do Mar. Então eu tive a ideia de fazer um livro sobre o Paraná, que não tinha nenhum livro na época. Daí eu consultei os amigos, todos lá, vamos participar e tal. Não, isso é loucura, tá louco, você tem que montar uma editora. Não, eu acho que a gente pode fazer, nós temos condições de fazer um belo livro sobre o estado do Paraná. Um livro de arte fotográfica. E daí ninguém quis, daí eu digo, então eu vou fazer. E eu fiz o livro e deu certo. Aí todo mundo disse, pô, que bacana, o cara fez o livro e deu certo. O Helmut também, o livro dele ficou muito bom. E daí eu imprimi, foram 22 mil exemplares que foram vendidos em pouco tempo, né? E foi um livro que realmente divulgou muito o estado do Paraná. Ficou muito bonito o livro. Foram 3 edições. A última ficou muito boa. E de lá para cá eu continuei a fotografar mais natureza, mas mais aqui, mais regional, bem mais coisas aqui do estado do Paraná. E eu ia muito para a Serra do Mar, e daí eu fiz um livreto sobre a ferrovia Paranaguá-Curitiba. Fui obrigado a andar por muito tempo ali em cima daquela estrada, sozinho. Putz, aquilo é uma delícia. Você andar, ia com tripé e mochila e tudo mais, saía cedinho em várias épocas do ano, né? E andando por ali fotografando, não só a ferrovia propriamente dita, mas as margens, né? Todos aqueles rios e tudo mais, aquelas belezas. Então foi muito bacana, eu fiz o livro do livreto, um livreto não muito grosso. E depois surgiu a ideia de fazer um livro sobre a Floresta Atlântica, né? Floresta Atlântica é a reserva da biosfera. E aí eu fiz um livro de 312 páginas com fotografias de flora, de fauna da Floresta Atlântica do estado do Paraná, praticamente. E agora, bom, mais adiante, se vocês quiserem fazer mais perguntas a respeito, não, eu fico um pouco perdido no tempo, quando você me fala do teu pai. Isso foi em Curitiba? Foi em Curitiba. Meu pai também é curitibano, nasceu aqui. Isso foi em 1948, mais ou menos. Eu nasci em 38, eu tinha uns 10 anos de idade quando eu saía com meu pai no mato a fotografar, e tinha era exuberante, né? Nós tínhamos uma quantidade enorme de matas de araucária por toda a volta, sabe? Então você saía, não demorava muito, pouco tempo de viagem, você já tinha mata aí grande, uma quantidade grande de animais. Você já fotografava com 10 anos? Não. É isso que eu queria saber. A fotografia surgiu. Porque eu ouvi dizer por aí que existe o doutor Carlos Renato, o dentista. Isso existiu? Porque muita gente pensa assim, ele nasceu fotógrafo. Não, claro que não. E a fotografia há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos que está na tua vida? Ou vem já dos 10 anos de idade? Não vem não. Eu me formei em odontologia e fiz um curso de especialização em radiologia. Então, quando eu ia revelar as minhas radiografias, e aquela magia da imagem sair do meio daquela química toda, né? Era um negócio muito bacana. Então eu digo, puxa, eu vou fazer fotografias, vou ter o meu laboratóriozinho, né? Preto e branco, para poder revelar, eu mesmo fazer as minhas fotos. Foi daí que eu comprei a máquina. Mas isso já foi em 1980, por aí, sabe? Foi bem mais tarde, eu já era formado em odontologia. E daí que eu comecei a fotografar. Quando que é o livro Meu Paraná? O Paraná, a primeira edição foi em 1987. E de lá para cá, a terceira edição eu fiz em 91, que ficou muito boa. Todos os meus livros eu imprimi em São Paulo, por causa da encadernação, né? O problema é o acabamento, né? Porque a gente fica muito preocupado. Imagine, você caprichar na tomada fotográfica, né? Na revelação e tudo mais. Depois, na diagramação. Então, o processo é complicado. O processo da fotografia, de livros de fotografia, de arte fotográfica é complicado. Até o produto final passa por várias etapas e todas elas têm que ser muito bem feitas, senão você se frustra.
Se ficar uma impressão ruim, a segunda impressão do meu livro eu não gostei muito, a terceira ficou muito boa. E por que o livro? Uma vez que você era fotógrafo, por que a vontade de fazer o livro? Era uma esse maneira... registro, eternizar esse registro? Pois já é. estava eterno? É uma maneira de você, porque você quando faz exposições, é fugaz, né? Fica aquilo por um certo tempo, e as pessoas veem e tudo mais, mas o livro não, fica impresso, né? Fica por muito tempo, o livro é extremamente nobre, né? Então, eu me basei também, me inspirei no Helmut Wagner, que fez o livro dele, eu achei muito bacana, eu digo, puxa, eu vou fazer também um livro sobre o Paraná e tal. E depois todo o pessoal do Fotoclube também, inclusive o Valdemar Niklevix fez livros maravilhosos e passou por lá, e muito bacana, os livros, essa documentação do nosso tempo, né? Porque nós temos, a nossa geração, por exemplo, está vivendo uma experiência extraordinária, né? Uma mudança muito grande na fotografia, mas em todos os setores. Só se fala agora em processo digital, né? Tecnologia digital, nanotecnologia. Então as máquinas cada vez mais. Tarzan, eu ia te fazer duas perguntas. As duas perguntas já foram feitas. Como você realmente entrou em termos de fotografia? Você, na realidade, é formado em... E odontologia, claro. E então a pergunta que eu ia te fazer, mas você já respondeu. Então só me diga, o meu ex-sócio, que foi o Helmut Wagner, qual a influência que ele teve para você, num caso da fotografia? Ah, sem dúvida. Foi muito grande porque o Helmut sempre dizia assim, puxa, eu vivo da fotografia, faço fotografias técnicas e tudo mais, de armários, de coisas, de geladeiras e tudo mais, fotografias de estúdio, né? Mas o meu forte, o que eu mais gosto, sem dúvida, é fotografar a natureza, né? E quando ele mostrava aqueles slides lá e nos concursos de fotografia, eu via as fotografias dele, eu achava aquilo maravilhoso. Então, foi uma das pessoas que me inspiraram mesmo a fotografar paisagens e tudo mais. Então, ele teve uma influência muito grande em todo o pessoal do Fotoclube. E engraçado o seguinte, tudo começou porque os montanhistas, o pessoal que ia para a Serra do Mar e fotografar o Marumbi, tudo mais, todos eles, principalmente a colônia alemã, que tinham máquinas fotográficas boas e tudo mais, e traziam as fotografias de lá, né? E ficavam um falando para o outro, puxa, olha essa minha aqui, veja. Daí surgiu a ideia de formar um fotoclube. Então surgiu tudo porque os marumbinistas, né, gostavam muito de fotografia, e o Fotoclube do Paraná, que é o pioneiro, né, foi em 1939, surgiu por causa dos marumbinistas, né, por causa da nossa Serra do Mar, que o pessoal descia de trem, né, e continua até hoje, né, imagine agora com fotografia digital, a postura é diferente do pessoal da digital, né? Nós ficávamos assim, o pessoal fica assim agora. É diferente, né? Tudo assim. Lá no Parque Nacional de Iguaçu é muito engraçado. Todo mundo que você vê está assim. E a gente não, eu não sei como. Eu prefiro aqui o visor. Pois já que você falou em digital, como é que você realmente sentiu a transformação? Você fazia a maior parte dos trabalhos, você fez com Hasselblad, né? Com Hasselblad, Nossa, claro, é um formato médio, e eu vi diversos trabalhos seus. Agora você está praticamente em digital, né? Ou você ainda continua fazendo alguma coisa em analógico? Faço, sim. Essa transição é um pouco complicada para nós, né? Mas ao mesmo tempo muito bom, porque essa geração de agora, quando você fala em máquina fotográfica de filme, os caras é museu, né? Para eles é museu. Mas a nossa geração, que aprendeu a fotografar com muita dificuldade, porque era caro, o slide, por exemplo. Então você tinha que comprar o filme, você tinha que mandar revelar o filme, que era caro também. Então o capricho era outro, você não perdia muito, você sabia fotometrar bem, e depois a espera para você ver o que tinha sido feito. Então a gente tinha um sentido muito mais apurado, né? Era muito mais seletivo.
quando você fazia a fotografia, você sabia que ela ia ficar boa, porque você já conhecia muito bem a fotometragem e tudo mais, né? A velocidade de disparo e tudo mais. A medição da luz é super importante, media lá, media aqui, media vários pontos, tirava uma média, né? E fazia foto, você sabia que fazia lá, 2, 3, acabou, no máximo, porque você sabia que ia ficar bem feito. Hoje em dia não, hoje em dia o cara faz a fotografia e vê na hora. O pessoal da National Geographic, na época, há muitos anos atrás, eles tinham essa preocupação da medição de luz. Então, os caras usavam fotômetro manual, né? E fotometravam lá, aqui. Na hora de fotografar também fazia a mesma coisa, mas um ponto a mais, um ponto a menos, no meu ponto e tal. E eles levavam uma Polaroid para ver na hora como é que ficou. Hoje em dia, o pessoal faz. Não ficou boa, deleta. Então, sabe? Então, surgiu uma quantidade muito grande de novos fotógrafos. É bom até isso, mas... não tem esse conhecimento que a gente tem da fotometragem e tudo mais, composição também, tudo isso é levado em conta. Então, você me diga, você acha que ainda a fotografia analógica teria ou terá um futuro? Eu acho que tem ainda, por muito tempo. É porque a complicado. qualidade você ainda acha que é melhor? Eu acho. Bom, formato médio, por exemplo, fica muito caro você comprar uma máquina fotográfica da Hasselblad, por exemplo, que é um formato médio, se não me engano, é 42 megapixels, que é uma 51. 51, e custa $39 mil, né? E as máquinas digitais de 35 milímetros, antigamente chamava 35 milímetros, SLR, essas máquinas com intercambiáveis, né, com as objetivas intercambiáveis, são muito boas também, mas comparando, sabe, direitinho, sem dúvida, você pegar uma de formato médio, com cromo, por exemplo, um filme de 50 asas, sabe, colocar direitinho, você vai ver detalhes muito mais... Lógico que você não vai ter a facilidade de fotografar, que você não, tem hoje. É muito mais complicado. Isso se modificou completamente. Quer dizer, essas fotos que você fez, que você nos mostrou aí agora há pouco... Essas foram feitas algumas com digital e algumas também com filme. Só que o complicado para esse tipo de fotografia é que você não vê na hora, se for só um filme. Então você não sabe como é que está ficando. E depois na revelação você vai ver, o bicho já passou por aqui várias vezes, ficou só o rabo, ficou essas fotografias aí em movimento. Outra coisa, outro dia eu estava conversando com você e você me mostrou essas mesmas fotos lá na Ibiza. Lá no parque, que foi feita lá no parque. E daí nós comentamos sobre o problema de uma foto dessa, que é uma beleza, que lamentavelmente ela não tem valor, né? Nós que analisamos, vamos dizer assim, comercialmente a coisa. Não é fácil você vender esse tipo de... Então, ela realmente não... Por que será que nós não conseguimos realmente valores melhores umas fotos assim? Pois é por causa da cultura do nosso povo. Por exemplo, os Estados Unidos, Europa, eles usam o fine art, que eles vendem a fotografia em papel fotográfico. É caro, custa $80, $100 uma fotografia em papel fotográfico. É fine art, o sujeito leva para casa, coloca numa moldura e tudo mais. Tem muita coisa ainda antiga, né, do Ansel Adams, do Cartier-Bresson, que são, né, os caras já faleceram, então é que nem o pintor, depois que morreu, fica super valorizado o trabalho, né? Mas eu acho que no Brasil, por exemplo, lá onde você tem uma quantidade muito grande de visitantes turistas do exterior, lá no Parque Nacional de Iguaçu, eles dão muito valor a esse tipo de fotografia. Por isso que nós fizemos algumas fotos lá, a maioria dessas fotos que nós fizemos dos bichos em pleno voo, e mesmo as fotografias de paisagens já tão tradicionais, né, de catarata e tudo mais, lá ainda tem espaço, porque a maioria dos turistas são turistas de fora. O brasileiro não liga muito ainda. Por esse motivo é que é importante você imprimir essas imagens em livros. Mas não só ser um álbum de fotografia, porque ao mesmo tempo você aproveita e consegue dar informações importantes sobre cada animal, sobre cada paisagem, sabe? Eu estou fazendo um livro agora sobre a água, a alma das paisagens, que vai ter textos feitos por hidrólogos e tudo mais, para conscientizar a população como um todo a ter uma nova postura frente
principalmente ao ciclo hidrológico e tal, ao mundo natural. Porque você dando as informações com as imagens é muito bacana, porque o sujeito olha, puxa, que bonito isso, e daí ele vai ver onde que é, e daí já vê o texto, né? E eu sempre coloco nos meus livros, fotografias de flora e fauna, eu coloco o nome vulgar e o nome científico junto, né? Porque é uma maneira de você divulgar isto para a maioria das pessoas se conscientizarem de que é preciso mesmo preservar o que é bonito, porque é difícil o cara chegar e olhar uma fotografia de uma sairinha 7 cores linda e dizer assim, eu vou matar esse bichinho. Né? Ele, puta, que bacana isso aqui, eu vou comer esse bichinho. Tarzan, me diga uma coisa, você que tem fotografado natureza, água, tem andado em ambientes muito especiais, como o Parque Nacional do Iguaçu, aqui a Serra do Mar. Como é que você perceber o outro lado disso? Você acabou de falar em respeito ao mundo natural. Então, como é que você sente esse ponto e contraponto? Os lugares que estão totalmente desvirtuados. Pois é, olha, graças a essa criação de unidades de conservação, você ainda tem lugares como o Parque Nacional de Iguaçu e várias unidades de conservação da Serra do Mar. Mas, quando eu estava fotografando a Floresta Atlântica aqui, eu andei por lugares assim, difíceis, muito, sabe, bem interior de floresta e tudo mais, principalmente a região de Guaraxaba e tudo mais. E eu cansei de destruir, e tinha até medo que me acontecesse alguma coisa, armadilhas, né? Que o pessoal faz para pegar os bichos e tal. E vi muitas áreas devastadas, principalmente o pessoal que vai cortar palmito. Então eles abrem uma clareira ali para pegar, coitados, sobreviventes, né? Vão cortar lá palmito para sobreviver, mas são predadores mesmo, ao mesmo tempo eles caçam. E agora é um pessoal que anda armado, então é muito perigoso. Você sempre encontra, e eu não sou pessimista, eu sou realista, o futuro é sombrio, tenho certeza disso. Eu acho que no futuro, sei lá, imaginemos daqui 200, 300, 400 anos, né? Eu acho que vai acontecer que nem no filme que eu vi, área verde, isolada, e um verdadeiro exército em volta, tomando conta. Porque o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, todos os lugares aí. Aqui na Floresta Atlântica, no estado do Paraná, e o sul de São Paulo, você tem áreas assim difíceis de você morar, né? Mudança de clima muito rápido, muita umidade, o solo não é próprio para a agricultura, muito inseto, né? Então é por isso que está preservado, não porque não, vamos preservar aquilo porque é bacana e tal, não é assim não, se pudessem pegar tudo, eles pegavam. Veja a parte de manguezal. Aí no Paraná ainda nós temos 85 mil hectares de manguezal totalmente preservado, mas é uma região tão inóspita, demais. Você vai fazer o que ali naquela região, aquele labirinto de Guaraxá, vai morar ali? Não tem como. Agora, na região de São Paulo, né, perto da orla ali, os caras estão aterrando. O Rio de Janeiro é típico isso, né? Então, a floresta atlântica no Brasil foi destruída praticamente quase toda porque civilização vem por intermédio fica próximo ao mar, né? A gente conversou um pouco de tudo aqui e você falou aí que a fotografia sensibiliza as pessoas, a fotografia é uma forma de você registrar a história, mas e outras coisas que para nós que gostamos de fotografia, é óbvio que a fotografia alcança. Mas para o Tarzan, assim, o que a fotografia traz de mais importante para o Tarzan? É uma paixão muito grande, sabe? O fascínio que você tem quando você faz por exemplo, fotografia de uma paisagem, você ordenar aqueles elementos, fazer a composição, né? Eu me sinto tão gratificado, é tão prazeroso para mim ver que aquilo realmente ficou bom, que aquela luz que eu peguei foi boa. Embora eu tenha que ir várias vezes, as fotografias de natureza, a maioria delas são programadas. Você tem que saber, por exemplo, vou fotografar uma cascata, mas ela está face sul, nós estamos no inverno, então não vai ficar legal, né? Alguma coisa às vezes fica, interior de floresta, com um dia nublado ou claro, você consegue, né? Com uma luz difusa e tal. Mas você tem que programar. Eu, por exemplo, lá no Salto Morato, eu fui, muito antes do Boticário ter comprado, eu fiz fotografias lá, tanto que eles usaram depois as minhas fotos do Salto Morato, mas eu tive que ir várias vezes lá.
para fotografar. Então, o prazer de você, a gente chama de a foto final, né? Aquela final que você fez e, putz, você foi várias vezes para o meu lugar, não ficou bom, não ficou bom. Daí você vai e faz, putz, essa aqui ficou boa. Este prazer de você ver a fotografia que você fez ficar é muito pessoal. Eu, por exemplo, às vezes vejo as minhas fotografias publicadas aí sem o crédito, sabe? É chato isso, é ruim, mas eu sei que foi minha, eu sei que fui eu que fiz, isso que é gostoso, tá? Aquela foto fui eu que fiz. Não interessa que não tenha meu nome ali, mas eu sei, eu mesmo sei que fui eu que fiz. Você também, Valdemar, né? Quando você vai para esses lugares todos, imagina, você faz a fotografia e puta, como ficou boa, legal para o chuchu, né? A luz boa, esperando o momento certo, né? Usando aqueles filtrozinhos polarizadores, que a gente tem que usar essa tecnologia, né? Então é um prazer muito grande você saber que você fez aquilo e você acha que ficou bom. Você achando que ficou bom. Isso é o grande segredo, que quando você começa a distinguir o que é uma boa fotografia e o que é uma fotografia razoável e uma medíocre, você é um bom fotógrafo. Esse é o momento certo. Falando um pouco mais de técnica fotográfica, você falou há pouco aí que antes fotografar era algo mais seletivo, porque a gente tinha que entender um pouco mais da técnica fotográfica. E hoje com a fotografia digital não. Tanto que você mesmo afirmou que o número de fotógrafos aumentou de uma forma incrível. O que pode acontecer no futuro? Se eles não continuam, porque ainda hoje quando você vai fotografar digitalmente, a máquina fotográfica traz a informação, traz a abertura, traz a velocidade. Mas se eles não souberem o que significa isso, eles, talvez no futuro a máquina digital nem traga mais essa informação. Aí não vai ser, no futuro o bom fotógrafo não vai ser um ser cada vez mais raro? Não, eu acho que não. Eu acho que não. É a mesma coisa, tudo acontece. Assim, por exemplo, o jogador de tênis, né? O pessoal que jogava tênis há muitos anos atrás tinha uma raquete que não tinha a mesma qualidade que as de agora. O pessoal está cada vez batendo mais forte, né? Então, melhorou, mas a habilidade continua sendo a mesma. Os bons tenistas não é por causa que a raquete é boa. E os fotógrafos também vão ser assim, entendeu? O sujeito tem que ter conhecimento técnico, ele tem que ter, eu não digo dom, ele pode até ir à procura, né, de informações, como é que faz a composição e tal. Mas aquele sensozinho estético sempre vai ter. Você coloca 10, 20 fotógrafos na mesma paisagem, vai ser uma paisagem diferente da outra. Mas vai ser uma. Então, me perguntaram uma vez, numa entrevista na televisão, definir o que é uma boa fotografia. Eu disse assim, olha, uma boa fotografia é que aquela grande maioria de pessoas olha e diz assim, puxa, que lindo isso aqui. Isso é que é a boa fotografia. No Fotoclube do Paraná, o pessoal diz assim, mas essa paisaginha aqui é tampa de caixa de bombom. Por que foi tampa de caixa de bombom? Porque é boa a fotografia, pomba. Sabe? O que adianta você rebuscar? É que nem tocadores de instrumentos, né? O sujeito, quando domina muito o instrumento e ele já toca de tudo, aí ele quer fazer aquelas improvisações e às vezes não fica legal. Eu escutei outro dia um cara no violão, sabe? Não tem aquele, você não sente, sabe, aquela composição toda. A fotografia é a mesma coisa. O cara quer rebuscar, não, é porque eu vou fazer uma foto artística e tal, mamá. E daí sai fora totalmente dos padrões. É muito difícil, né, você... Ouvindo você falar, eu te conheço, teu amigo, fora da fotografia, você também é músico... Você também... O que é o Tarzan fora da fotografia? O que mais ele faz? O Tarzan é um cara extremamente ansioso, que quer fazer tudo de uma vez só. Eu sou um cara assim, ansioso. Mas a obstinação, como você também é obstinado para fazer as coisas bem feitas e ir buscar. Então, você tem que ter alguns canozinhos de escape. E eu gosto muito de tocar chorinho. Eu sou percussionista. Eu faço uma percussão fina, assim, né? Tamborim, afuxê, reco-reco, triângulo, às vezes que eu tenho música nordestina, e eu toco em vários grupos de chorinho aí. E já gravei junto com esse pessoal. Então é um prazer imenso. Sábado, por exemplo, eu fui aqui no Arrumadinho ali, que é um barzinho que tem ali, que serve uma feijoadinha, eu toquei, eu sempre toco com eles ali no sábado. E no último sábado do mês a gente toca lá no Parque Barigui, com um grupo de choro também.
E agora eu vou gravar. Outro dia eu comecei a cantar, né, algumas músicas e o pessoal gostou. Oh, você tem a voz do Dick Farney. Pô, eu digo, pô, que legal. E eu vou gravar agora. Os caras me convidaram para gravar. Eu vou gravar um CDzinho para mim, né, e para os amigos, cantando. Pô, legal isso, né? É uma coisa muito boa. Então, você tem que ter a arte, né, a música, a fotografia, a pintura. Eu sou fissurado. Qualquer imagem assim, seja ela gravura ou pintura e tudo mais, fascina a gente. Então hoje mais fotógrafo, um pouquinho mais. Menos músico e quase nada dentista. Quase, nem pensar odontologia, né? Eu fazia odontopediatria, né, quando era dentista, e eu fiz medicina também até o 3º ano. Eu fiz medicina. Então eu só estudei na minha vida, né? Mas foi bom, porque eu aprendi muita coisa e me deu subsídios, assim, subsídios para livros, né? Saber que quando você vai colocar nome de um bicho, você tem que colocar o nome científico e tudo mais no lugar para você enriquecer, sem dúvida, né? Tarzan, o fotógrafo da natureza. Eu sou o fotógrafo da natureza, como alguns outros mais. O herói da selva também, né? Não muito. Mas, Carlos Renato, você há pouco falou da fotografia programada. Eu sou leigo nisso. Quero apenas dar uma participação. Tem a fotografia da imagem, da paisagem fixa. E como se programa a fotografia do objeto em andamento? Em andamento, pois é. Bom, então eu vou fotografar. Pássaros. Eu vou fotografar aves, por exemplo, né? Fauna como um todo. Por exemplo, eu tenho que saber, tenho que conhecer bem os hábitos dos bichos, né? Eu sou fissurado totalmente por fotografias de beija-flores. Eles são maravilhosos, é um animal, ele não é arisco, ele é ágil para sussurro, mas são extremamente dóceis. Eu tenho momentos assim gloriosos que eu vivi fotografando beija-flores, principalmente ninhos de beija-flores, que entre novembro e fevereiro a gente encontra muitos ninhos, né? Quer dizer, não é fácil encontrar ninho de beija-flor, mas a gente pesquisando no mato e tal, chega a encontrar. A primavera passada, o verão passado, eu fiz muitas fotografias aí na serra de beija-flores. Então, por exemplo, fotografar ninho de beija-flor, eu quero fotografar a fêmea dando de comer os filhotes. Geralmente a postura dos beija-flores são 2 ovos. Bom, encontrei o ninho e daí eu vou ver lá. Bom, não nasceu ainda, tem 2 ovinhos e tal, tudo bem. Daí eu coloco o tripé para ter alguma coisa ali que o beija-flor vai ver, que tem algo diferente ali. E me afasto um pouco e tal. Daí depois retorno e fico esperando ali. Daí eu vejo que a fêmea está chegando, ela fica parada lá, vê que tem alguma coisa, daí ela vem, voa em volta de mim e daí senta para chocar. Eu não posso fazer movimento brusco nenhum. Mas para isso tudo eu tenho que ter conhecimento, não só prático, mas também teórico. Eu tenho que saber que o Talurania glaucopsis, aquele beija-flor lá, ele é mais irrequieto que os outros, o Antracotórax nigricollis, o beija-flor de veste preta, ele é muito mais cuidadoso, engraçado, a fêmea é muito mais cuidadosa com os filhotes, vai ficar bem mais próxima, ela não demora muito tempo para vir para o ninho. Então, eu tenho momentos assim gloriosos de fotografia de beija-flores, que até me emociona quando eu conto, porque a última vez que eu estive lá fotografando, eu teve um momento extremamente raro. O cuidado da fêmea com os filhotes recém-nascidos é muito grande. Por exemplo, geralmente de novembro a fevereiro é muito quente e tudo mais. Então eu já vi isto, né? A fêmea ficava muito tempo fazendo sombra para os filhotes. Mas desta vez, a fêmea vinha, mas não chegava e tal, e eu ali quietinho, porque eu sei que a hora que ela vem, ela sabe que eu não estou causando perigo nenhum. Ela vem, dá com meus filhotes e beleza. Mas dessa vez a fêmea veio e os dois filhotes estavam com os bicos bem abertos, né? Não só para receber alimento, mas por causa do calor excessivo. E ela começou a voar em leque em cima deles, assim, para ventilar. Putz, eu não acreditei, com aquele cérebro minúsculo de um beija-flor,
tem essa capacidade, ela voou em leque em cima deles, e eles, sabe, como se fosse um ventilador. Eu nem fotografei porque eu fiquei extasiado ali vendo aquilo, né? Negócio espantoso, né? E depois ela vem, então, a sensação que você tem de saber que ela está te olhando ao lado, Deus fica quietinho aqui, daqui a pouco ela vem e começa a voar, ela voa no meu corpo inteiro. Isso é sempre assim, sempre. Bzz, bzz, e você não pode ter movimento brusco nenhum. Às vezes eu nem pisco. Ela voa aqui, voa em todo o meu corpo, e daí ela vai no tronco principal, às vezes tem uma formiguinha, ela tira, e depois quando ela senta, você aqui olhando no visor, quando ela senta e regurgita, você faz a foto, ela para, olha, aí volta a regurgitar de novo para o outro, porque ela dá para os dois, né? E depois voa. E daí vem de 10 em 10 minutos, mais ou menos, nem está aí com você, porque você ela sabe, o bicho é inteligente, sabe que isso não está causando problema. Isso eu fiz muitas, eu tenho várias fotografias, que naturalmente vocês vão ter aí no DVD também, que mostra isso tudo, né? E Tarzan, e as fotos de bicho e as armadilhas, não sei se o nome é armadilha, mas esse dispositivo para fazer foto automática ou noturna ou de um bicho difícil de pegar em movimento. Isso, é. Como surgiu? Então, veja só, um rapaz, isso faz acho que uns 15 anos mais ou menos já. O Hudson Garcia é um rapaz que chegou para mim, me telefonou, quase que chorando, por favor, Moura, que bom que você atendeu o telefone. Puta, eu queria tanto falar com você, cara, eu sou teu fã, aqui no meu quarto só tem fotografias tuas. E eu precisava, puta, que bom que você atendeu. Eu digo, cara, não de você, fotos que você tirou. Fotografias que eu tirei, né? Bora, fotografias que eu tirei, não minha, né? Lógico, pô. E eu quero ser fotógrafo da natureza, então você pode me atender? Eu digo, claro, não tem problema, claro, venha. E daí conversamos e tal, e eu levei ele numa viagem que eu fiz até o Cânion do Guartelá, e ele andando comigo e tal, e daí nós fomos lá, descemos e coisa, e era um cara enorme, gordo, um garoto jovem ainda, mas enorme, bem gordão, e não tinha mais preparo físico para voltar daquela jornada, aí eu não aguento mais, então eu digo, calma, respira fundo e tal, pá, pá, pá. E daí ele ficou muito agradecido e tal por eu ter levado, e eu dei algumas dicas para ele. Digo, olha, primeiro, quer ser fotógrafo da natureza? Perca peso. Primeira coisa. Faça um curso de biologia, né? Porque eu teria feito biologia, né? Se eu pudesse, eu teria feito o curso de biologia, que eu teria muito mais capacidade de imprimir os meus livros, né? E daí ele foi para os Estados Unidos e sempre querendo fazer fotografia da natureza e tudo mais. E o pai insistindo para que ele fosse advogado que nem eles. O pai tem um escritório de advocacia, daí ele fez o curso de Direito, fez a prova para a OAB no mesmo ano, tudo. Me entregou para o pai e disse assim, olha, pai, está aqui o meu diploma, mas eu quero ser fotógrafo da natureza. Daí ele foi comigo lá para o Parque Nacional de Iguaçu, mas nesse tempo ele já tinha... Durante 10 anos, ele estudando, ele desenvolveu sensores, né, para colocar, para fazer a fotografia desses bichos em movimento. Então é complicado isso, porque você precisa de cabos especiais, porque existe um delay na fotografia, que é aquele espaço de tempo que o bicho passa voando, e daí a máquina é acionada, mas demora um pouco. Então ele conseguiu... desenvolver uns cabos especiais que ficam um pouquinho mais rápido. E daí nós levamos isso aqui lá para o Parque Nacional de Iguaçu e conseguimos colocar num ambiente em que as aves estão voando para lá e para cá, e nós conseguimos fazer imagens espetaculares desses bichos em voo, que é para mostrar, não para dizer, olha, consegui fazer coisa que ninguém fez aqui no Brasil, não é. Você conseguir fotografar esses bichos em pleno voo para mostrar para a grande maioria da população, para todas as pessoas, de que a plumagem desses bichos é muito bonita, porque quando estão em repouso eles não mostram como um todo, né? Então é maravilhoso isso. Você divulgar isso, colocar em livros, né? E sempre com um texto, né? Sempre com legendas, textos, legendas
dizendo a necessidade de preservar esses animais todos aí, porque caça-se muito ainda. Mesmo nessas unidades de conservação, há muita caça. Volta e meia você escuta cachorro acuando, bicho, tiro e tudo mais. Aqui na Serra do Mar eu cansei de escutar isso aí. Então, o grande segredo é você pesquisar e tudo mais para poder fazer esse tipo de fotografia. Isso aí é o grande diferencial. E agora está sendo desenvolvido um obturador de máquinas antigas, que é muito mais rápido, algumas máquinas de grande formato, que a gente vai colocar em frente das objetivas nossas aí, e que vai dar para fotografar uma abelha em pleno voo, em foco. A abelha voando, entendeu? Mosca. E que o pessoal isso lá faz no exterior já. Tá? Tem um fotógrafo, não me lembro o nome dele, que tem livros publicados, de uma andorinha passando, né? Pegando a água assim, aquelas gotas d'água, tudo em foco, o bicho. É uma maravilha. Tem uma fotografia de um beija-flor todo torto e uma cobra. Sei lá como ele fez aquilo, a cobra vindo em cima do beija-flor e o beija-flor. Então são momentos raros, né, que a gente consegue só. Zé, você falou agora de um obturador de uma objetiva antiga. Isso. Como que é o esquema? Eu não sei muito bem como é que funciona. Eu sei que somente essas máquinas antigas, que têm esses obturadores especiais, sim, com uma rapidez enorme, muito diferente das máquinas atuais. É impressionante. Sim, mas a velocidade do obturador que você fala. A velocidade do obturador, esse é o grande segredo. O obturador é super rápido. Pelo que nós sabemos, e que você sabe também, um obturador ele dava até 500 avos de segundo. Mas esse é mais rápido. Pois é, mas aí seria, por exemplo, a máquina de cortina. Não, mas esse é obturador. Esse obturador mesmo, como é que eles chamam aquilo? Eu não sei, são aquelas lâminas não de cortina, mas de íris. É muito mais rápido isso, sabe? Está sendo desenvolvido agora. Nós estamos esperando, nós compramos, e parece-me que lá nos Estados Unidos eles vendem algum desses obturadores ainda avulsos, assim, mas é caro para chuva isso. Mas é muito interessante. Então, é um trabalho, porque ninguém, por exemplo, esse rapaz que está desenvolvendo, ele não vai contar para o pessoal tudinho, olha, faça assim, 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 entendeu? Porque todo mundo vai querer fazer. O mérito dele, claro, é ele que vai ser o diferencial dele, né? Certo. Porque fotógrafos da natureza tem bastante por aí, né? Fotografar cataratas, por exemplo, paisaginha de catarata, lá tem um monte de gente que faz, está cheio de livros prontos já com isso aí. Mas tem algumas diferenças, por exemplo, nós fizemos uma fotografia panorâmica com pôr de sol, e vamos fazer umas com nascer do sol. E são várias fotografias, fotometrando no mesmo enquadramento. Você faz duas fotos, fotometra aqui o céu, com o sol se pondo, e fotometra aqui embaixo. Porque se você fizer a fotometragem única só, medindo lá, vai ficar preto aqui embaixo. Se medir aqui, vai ficar super saturado em cima. Então você faz duas fotos, né? São 2 frames. Daí você puxa a máquina para cá, isso na vertical, para você ter ainda uma quantidade de espaço grande, porque às vezes tem que cortar alguma coisa. E são feitas 10, 20 fotografias, mas sempre com o cuidado de colocar certinho. E agora, hoje em dia, você tem vários programas de computador que facilita a junção das imagens, né? Isso, hoje em dia, é muito mais fácil que antigamente. Antigamente era na base do quando fazia livro do fotolito, imagina, o cara corrigia em fotolito. Uma última pergunta, Zazan, para você que ama a fotografia e tem esse amor verdadeiro, né, pela foto. Você falou uma foto que você não fez, mas tem uma foto que você falou que eu perdi de fazer? Várias, inúmeras. E uma foto que você sonha em fazer ainda, que você não fez. Qual seria a foto que você sonha em fazer ainda? Tem muitas fotografias, são vários temas ainda para fazer. Por exemplo, vamos dizer, uma fotografia urbana, que eu não gosto, eu faço, fiz inclusive um livro sobre Curitiba, a pedido da prefeitura. O nome do livro é Curitiba, Brasil, é um livro de arte fotográfica também sobre Curitiba, são várias paisagens urbanas.
Embora eu tenha dado a ênfase a mais aos parques e bosques, eu tive condições de colocar fotografias de bichos também, né? Mas uma das fotografias que eu perdi e fiquei muito chateado foi o seguinte: quando estavam construindo o Shopping Miller, eu passei uma manhã de inverno por ali pela frente de carro e olhei aquilo e fiquei extasiado. Porque eles tinham tirado, ficou só a parte lateral, não tinha mais teto nem nada, e tinha os trabalhadores lá dentro, no barro, trabalhando no barro, tá tudo cheio de barro lá dentro, estavam mexendo em tudo lá. E tinha uma neblina lá dentro, condensada, e que pegava só aqui, então os caras tudo de cabecinha de fora. E em cada janela daquela aberta, que estava totalmente aberta, né, destruída, tinha raios assim do sol naquela neblina. E eu estava sem a máquina, eu fui correndo em casa, que eu morava perto ali, quando eu voltei não tinha mais nada daquilo. Foi que nem o Amir Klink. Uma vez eu falei com ele, quando ele estava aqui em Curitiba, no primeiro livro dele, ele ficou lá na Antártica, né, parado com o navio dele lá, com o barco dele. E daí, quando ele saiu assim na proa, ele olhou todos os cabos assim, os cristais de gelo estavam refletindo a luz branca, a decomposição da luz branca, né, o verdadeiro arco-íris em cada cristal daquele. Ele ficou tudo colorido. Ele foi procurar a máquina, mas estava embaixo de um monte de coisa. Ele disse: amanhã eu faço, depois. Nunca mais ele viu aquilo. Ele conta isso sempre ele conta isso aí. Então são momentos mágicos. Eu perdi vários. Imagina, eu perdi um pôr de sol uma vez, estúpido, porque eu também não estava com a máquina. Mas então o negócio, a gente como é perfeccionista, eu levo máquina, tripé, várias objetivas. Então quando eu saio para fotografar, eu saio para fotografar. Eu não saio, eu vou ver paisagem, não, eu levo tudo junto, né? Então eu perdi várias imagens na serra também, momentos assim. Agora uma das coisas espetaculares que me aconteceu com o Beija-Flor foi o seguinte: ali embaixo você tem um lago muito bonito, ali em Porto de Cima, e o Beija-Flor fez um ninho em cima de um bougainville, e em cima do lago, assim, né? E daí eu fotografei os ovos, o bichinho, fotografei a fêmea chocando, eu fotografei o nascimento dos 2 filhotes, né? E daí tinha um galho aqui muito em cima, e um deles deve ter caído, porque só ficou um filhote, e acho que foi numa noite, sei lá, e caiu no lago, deve ter morrido. Então, daí eu fui com muito cuidado, tirei aquele galho de cima, daí o filhote ficou assim e começou a bater asa, que é um treinamento para sair voando. Já estava na época dele sair voando. Ele não tinha treinado ainda por causa daquela dificuldade. E daí eu fotografei isso também. Eu tenho a fotografia dele batendo asa, tá? E daí eu fui para outro lugar, lá para Ilha Rasa, e voltei um tempo depois, mas com certeza não ia estar mais ali, porque ele já estava treinando o voo. Cheguei lá, não tinha mais mesmo e tal. Daí eu fui do outro lado do lago, bem lá para adiante, sei lá, uns 800 metros adiante, fotografar um ninho de bem-te-vi que eu tinha visto. De repente, em cima de mim, um hibisco vermelho, parou o filhote daquele beija-flor, que eu tinha certeza absoluta que era aquele filhote, e a fêmea veio junto, e eu estava com a máquina, e eu fotografei a fêmea dando de comer o filhote fora do ninho, e ela ensinando ele como é que vai buscar néctar no hibisco vermelho. E eu fotografei essa sequência, eu tenho toda essa sequência. Desde os ovinhos até a postura, até ela chocando, o filhote, ela dando de comer os filhotes. Eu gastei, sei lá, agora com a digital, eu fiz 300 imagens dela. E sentadinho ali, o bicho vinha, voava, passava do meu lado, nem ligava e dava de comer o filhote. Então eu documentei isso tudo. E eu tenho várias outras, do Talorena Glaucopis, eu fiz mais ou menos uns 4 ninhos de beija-flores aí, um mais lindo que o outro, dando de comer o filhote. Então, você tem condições de fazer excelente imagem, porque você está a meio metro de distância, no tripé, paradinho, com uma 105 macro, vendo ali como é que o bicho chega. Eu quero pegar ele mais de selado. E o bicho vem dar de comer e não está nem aí com você. Então isso é maravilhoso, pô. Eu amo o que eu faço.
Ô Tarzan, voltando ainda ao Parque das Aves, descreva toda aquela estratégia da fotografia, aquelas aves cujas fotografias você nos mostrou antecedendo essa entrevista. Tá, bom, então você... Material usado, o tempo, a perspicácia para pegar a ave no seu momento correto, etc. Olha, essas fotografias, elas podem ser feitas tanto em ambientes fechados, como em viveiros, como lá no Parque das Aves, como na natureza. Dá para fazer também, desde que você tenha um local onde os bichos vêm em grande quantidade. E você consegue isso no inverno, por causa que a falta de alimento na floresta faz com que os bichos se concentrem mais quando tem alimento. Então, o que a gente faz? A gente vai no lugar e coloca a banana, por exemplo. Banana é um chamariz espetacular para sairinhas 7 cores, Euphonia violácea, né? o bonito lindo, o sanhaço de encontro azul, o sanhaço de encontro amarelo, catirumbaba, todos esses bichos aí. Então, se você colocar o cacho de banana aqui, sabe, os bichos estão vindo aqui. Se você colocar o sensor, né, numa posição que você já pré-determinou, que eles estão chegando, pré-focaliza, você vai pegar, isso foi feito uma quantidade enorme. Então, nós temos fotografia de saíra 7 cores, saíra militar, bonito, lindo, sanhaço de encontro azul, sanhaço de encontro amarelo, todos em pleno voo, que é dificílimo, porque eles são pequenos, né? Mesmo com essa tecnologia ainda não tão apurada, que está faltando esse obturador, mas a gente consegue colocar. Bom, no interior, no Parque das Aves, por exemplo, quando você tem um viveiro, né, um local fechado, é muito mais fácil, porque você coloca, sempre atraindo com comida. Então você coloca, nós temos 8 tripés, que são colocados estrategicamente, né? Então nós vamos colocar, por exemplo, o sensor aqui em cima e o outro sensor aqui embaixo. E a gente faz o teste, né? Coloca os cabos na máquina, flash aqui, todos com cabos, flash lá e o flash em cima da sapata da máquina também. E você regula esses flashes, senão às vezes fica super exposto, então tem que regular, às vezes você tem que fazer um circuito de flashes bem equilibrado para não dar muita luz ou pouca luz. Então você pré-focaliza, então você está vendo que os bichos sempre vão de lá para cá ou de lá para cá e tal, e você coloca a comida estrategicamente aqui. Porque eles alimentam os bichos lá 2 vezes por dia. Então tem tal horário, eles chegam com alimento. Então um vucu-vucu danado, né? Vem de monte passando. Então você coloca a comida aqui e os bichos vêm para cá, vêm para cá. Então você está com a tua máquina aqui, bem colocada, naturalmente você regula toda hora, porque é uma grande angular, tem que ser com grande angular, porque você pré-focalizar exatamente o lugar onde ele vai passar com uma tele, com uma 105, a profundidade de campo é muito pequena. Então vai ficar focalizado uma asa e o olho, que é mais importante. Toda fotografia de qualquer bicho, de qualquer fauna, você tem que focalizar o olho. Mesmo que seja uma mosca, você tem que focalizar o olho. Porque se o olho não estiver focalizado, não tem graça. Mesmo que você pegue só um detalhe da plumagem do bicho e tal, mas você tem que pré-focalizar. Com uma grande angular, você consegue uma profundidade de campo muito maior. E a gente coloca um obturador, não totalmente fechado, mas 8, 16, para se ver a profundidade maior de campo ainda, né? Então você pega o bicho como um todo focalizado. Isso é que é o grande segredo. Pegar em voo, quer dizer, você congela o movimento dele, ele é todo em foco. Então isso é muito difícil. Na natureza dá para se fazer isso, por exemplo, no Pantanal, com teleobjetivas. Os bichos estão voando, o tuiú voando e tal. Aves maiores é mais fácil, porque o voo é mais lento, então você segue. Mas como nós fizemos aí, é raro. Mas me diga uma coisa, você falou em congelar a imagem, esses flashes que vocês usam, qual é a velocidade que ele tem realmente? Pois é, a velocidade, bom, acoplado junto com a máquina, você tem uma gama enorme, né? 250, 500 e tudo mais, mas a maioria é 125, 160 de velocidade que você dá na máquina. Mas o que congela o movimento é a luz do flash, eu não sei te dizer. Eu digo, a velocidade exatamente do flash, qual é a velocidade real? Eu não sei, em milésimo de segundo, eu não sei. Mais de 1000. Milésimo de segundo, muito mais. Muito mais. Você não congela, né? Não, muito mais, porque
Quando você abre a cortina e fecha a cortina, às vezes acontece isso também. O flash congela o movimento na hora que você abriu a cortina, mas, às vezes, você tem um fantasma, eu não sei como é que chama isso, aquele fantasmazinho que fica atrás. E se você tiver uma iluminação atrás muito forte, uma luz de céu, alguma coisa, vai ficar transparente, né? Fica sombra, né? Então você tem que cuidar com tudo isso. Por isso que essas fotografias têm que ser feitas onde você não tenha nada muito próximo atrás do objeto a ser fotografado, porque senão vai ter problema de iluminação. Então, geralmente o fundo fica preto, o que é bom, porque você vê o bicho como um todo, né? Bem legal. Carlos Renato Fernandes. E a técnica da fotografia do olho de uma ave? O olho de ave é uma coisa muito bonita. Então, as fotografias, por exemplo, que faz são macrofotografias, né? Para você pegar todos os detalhes desses olhos aí, e são muito fortes, né? Fotografar olho de ave ou de qualquer outro bicho de mamíferos, fotos, por exemplo, de olho de macaco, é um negócio muito forte. Tem uma fotografia do macaco prego e tem uma fotografia lindíssima do olho do macaco-aranha, que é um olhar bem triste. Ele tem os olhos azuis assim, mas bem triste porque ele estava em cativeiro, sabe? Um olhar bem triste assim. E essa foto, uma das fotos que eu fiz do macaco prego, ele não estava preso, ele estava solto. Eu focalizei e ele está bem vivo, um olhar assim bem forte, olhando. Fotografia, por exemplo, de onça, né, de felinos. Geralmente, as fotografias você pode andar para qualquer lugar, porque o bicho vai te acompanhar, porque ele ficou olhando exatamente para o centro óptico. Ele tem um olhar firme, aonde você vai, ele está olhando exatamente para você. E se eu estou com a máquina aqui, ele vai ficar olhando. Então, essa sensação de você, depois de ver a fotografia e andar, e parece que o bicho faz isso para você, ele vira totalmente. Então, fotografia de olhos, de animais é uma coisa muito bacana. Tanto que essas fotos que estão aqui atrás, a ideia é fazer um pôster para chamar a atenção da população como um todo, né, que a natureza está de olho em todos nós aí. É uma boa ideia.